E aí, tudo bem com você? Eu sou Fábio Polotto, eu trabalho como psicólogo clínico, te ajudo a viver melhor e com saúde. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu penso, o que eu vivo e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil. Eu recebi alguns pedidos no Instagram e tem sido interessante explorar aqui as perguntas de vocês, e por isso hoje eu quero fazer um episódio que me perguntava a simples pergunta: como fazer amigos? E eu fiquei imaginando a dor dessa pessoa de chegar ao ponto de falar: eu preciso de ajuda para fazer amigos. E eu achei muito legal essa ideia, porque eu já devo ter contado aqui que a minha maior riqueza são os meus amigos. Eu tenho a frase que muita gente sabe que eu posto direto: I have friends everywhere. E aí eu posto em inglês para que as pessoas saibam que eu realmente tenho em todos os lugares esses amigos ao redor do mundo, que é para mim uma riqueza. Eu sou um bilionário. É isso, é assim que eu me sinto, porque para mim ter amigos me torna melhor, mais saudável e muito, mas muito, mas muito mais feliz. E eu tenho certeza que não sou só eu, até porque é, eu fiquei pensando em algum no cancionário que as pessoas, o que as pessoas cantam e olha como a gente canta sobre amizade. Por exemplo, o Emicida, ele disse assim: quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier, mesmo a qualquer segundo, é um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Se você não gosta tanto de rap, talvez você goste de Fundo de Quintal, que diz que a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo este samba de amor pode nos resumir. Ou então você gosta, né, do Milton Nascimento, que disse que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Mas eu também adoro os filmes Pixar e aprendi, amigo, estou aqui. Nada como um Toy Story para dizer que se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que você ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Essa é linda, essa é linda. Bom, é, e eu separei só algumas aqui para você ter uma ideia de como que a amizade ela nos torna melhores e mais saudáveis. É, Como sempre eu gosto de fazer, de trazer a problemática, né? E por que que não ter amigos pode te fazer pior, pode te tornar, pode piorar a sua saúde? Primeiro que eu já falei, e se você nunca ouviu isso, saúde relacional é um aspecto importantíssimo quando a gente pensa na sua saúde integral. Uma pessoa pode cuidar muito bem da sua saúde mental, da sua saúde física, até da sua saúde espiritual, mas se não cuida da saúde relacional, as coisas podem ir muito mal. Mas olha só, em 2023, a Organização Mundial de Saúde, ela criou a Comissão Global sobre a Conexão Social. Ela classificou a solidão como ameaça urgente à saúde pública. Vou repetir, a OMS em 2023 classificou a solidão como ameaça urgente à saúde pública. Ela começou a comparar os riscos de solidão com tabagismo, obesidade e até o sedentarismo, né? A inatividade física. E estima-se que uma em cada 4 pessoas no mundo está solitária, está sem amigos, está sozinha, não está bem. É muita gente. É muita gente. 9 bilhões de pessoas. Faça as contas. É muita gente sozinha. Quando a gente pensa nessa geração Z, inclusive, os estudos apontam aí que esse sentimento de solidão vem crescendo cada vez mais. Então, se torna crucial a gente falar de como fazer amigos, né? Se a gente pensar, né, de maneira geral, né, isso que eu falei da saúde relacional, veja bem, existem estudos que mostram que pessoas que têm relações sociais fortes, elas têm 50% a mais de chance de sobreviver com longevidade, né? Por viver mais. E a gente tem a contrapartida que um aumento de 26 a 32% no risco de morte precoce se a pessoa tá se sentindo solitária. Meu, que absurdo, né? A gente também
tem estudos que mostram, por exemplo, que a solidão ela ativa a área no cérebro semelhante à dor física. Então, a pessoa que está se sentindo solitária, não tem amigos, ela sente uma dor da mesma maneira que a gente sente uma dor física. Isso é de explodir a cabeça. Claro que aí também a gente precisa falar. E assim, fica meio óbvio que eu fico repetindo, né? Mas a solidão vai trazer depressão, ansiedade, estresse, aumenta os níveis de cortisol. É claro que a gente tem uma porção de problemas, né? Um outro problema que é consequência do estar sozinho, do sentir sozinho, é um abuso de substâncias, como por exemplo o álcool e outras drogas, né? O álcool é uma droga terrível, né, cara? A gente fica sempre, álcool e outras drogas. Não, o álcool é uma das piores drogas que tem. E pessoas que se sentem sozinhas abusam mais disso, né? E também eu achei uma pesquisa interessante que pessoas que não têm amigos, elas têm 2 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer do que uma pessoa que tem amigos. Olha só. O tanto que o como fazer amigos é uma pergunta importante e por isso que eu acho crucial a gente trocar essa ideia aqui para entender como vai a sua saúde, né? Vamos lembrar o quê? Que não ter amigos é diferente da gente estar sozinho. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem solitude e solidão. Solitude, a gente escolhe um momento para ficar sozinho. A gente, inclusive, é aceitável. É bom que a gente tenha esse momento onde a gente se conecta com a gente, vai pensar na própria vida, vai fazer aquilo que a gente gosta. É um momento de individualidade. Isso é super legal. Agora, não ter amigos, essa solidão de não ter conexões reais, isso é terrível, tá? Assim, é terrível a níveis de sobrevivência, é uma ameaça à sua vida, como eu acabei de falar. Pessoas que não têm amigos, elas podem morrer mais rápido. Ponto final. É simples assim. Quando a gente vai pensar o que é uma pessoa saudável, um dos fatores que a gente analisa é justamente a qualidade das relações que essa pessoa tem. Então a gente tem muitos estudos que mostram que pessoas mais saudáveis, elas atrelam, mais felizes, veja bem, mais felizes, elas atrelam a sua felicidade muito mais a relacionamentos fortes do que, por exemplo, dinheiro, fama, ou algo, inteligência, por exemplo. Ou seja, bem-estar está atrelado a ter amigos. Bem-estar está atrelado a ter pessoas que te amam e você ama em retorno. Então, a psicologia positiva também, ela fala isso, né? Que o bem-estar subjetivo está muito conectado à qualidade das relações que nós temos. Então, a pergunta é, como fazer amigos? E aí, nossa, preciso confessar uma coisa. Um dos primeiros livros que eu li nossa, esse livro é legal pra caramba. Eu lembro que foi, pra mim, o único livro de autoajuda que eu falei, esse livro é bom, que é o Dale Carnegie, espero estar soletrando certo, que o livro se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse cara escreveu isso há muito tempo atrás, e sinceramente, eu já li esse livro 2 vezes, né? Eu li quando era moleque, adolescentaço, assim, pré-adolescente. Minha mãe tinha esse livro, né? E depois eu fui ler de novo, né, na vida adulta pra entender se realmente eu não tinha lido, né, só emocionado ali, cabeça de moleque, e realmente o livro é ótimo. Então, assim, já fica uma dica aí, se você quer ler um livro legal a respeito de como fazer amigos e influenciar pessoas, muito do que eu vou falar aqui agora tá atrelado a essa ideia, né, que eu venho cultivando desde que eu li esse livro. Por exemplo, uma coisa que nunca saiu sequer do meu coração é que ele falava que o som mais doce que nós conhecemos é o nosso nome. Então, lembrar o nome de alguém é influenciar, é ser amigo. Porque se eu digo o seu nome, né? Você que tá assistindo aí, e aí Maria, e aí João, sabe? Você fala, pô, é meu nome. A pessoa falou meu nome. Então, foi nesse livro que eu aprendi muito, eu fui aprendendo e fui vivendo. Eu acho que, especificamente esse episódio aqui, eu quero trazer bastante do que eu vivo, né? E como eu falo se eu tenho amigos em todos os lugares, como é que eu faço isso? Então vamos lá.
O primeiro ponto fundamental se você quer fazer amigos é encontra uma comunidade para você fazer parte. Eu tenho um episódio, você pode buscar no Spotify, que é só sobre comunidade e nele eu falo bastante das vantagens e desvantagens, como é que funciona, mas assim, vamos resumir de uma maneira bem objetiva. Provavelmente você tem interesses, coisas que você gosta de fazer, tem coisas que você se sente bem fazendo, né? Tem esporte, leitura, pintura, arte manual, cozinhar, não importa. A boa notícia é que tem muita gente igual a você. Você não é o alecrim dourado, você não está sozinho. Tem muita gente que gosta de fazer exatamente o que você faz. E, geralmente, pessoas que têm o interesse em comum, elas formam uma comunidade. Elas têm algo em comum, por isso que elas formam a comunidade. E, geralmente, essas pessoas em comunidade, elas se encontram. E aí, o que acontece dentro dos espaços comunitários, você começa a ter relação a partir de interesses mútuos, né? E aí, vamos pensar, por exemplo, eu participei ativamente de uma comunidade que é a Igreja Evangélica Presbiteriana, depois, né, expandi para interdenominacional, mas o que é que tinha em comum ali que a gente se reunia semanalmente? A ideia de Jesus enquanto esse Deus, e aí a gente se reúne ali porque todos nós gostamos dele e queremos fazer por ele. Logo, a gente começa a ter o quê? Intimidade, conexão. E aí, meu amigo e minha amiga, a gente faz amizades, porque quando a gente se expõe dentro desse lugar, fica muito mais seguro, porque a gente já tem um assunto para conversar, não importa se você é introvertido, tímido, tem vergonha. Se o teu grupo é o grupo de café, você vai falar sobre café. Em algum momento alguém vai chegar em você, caso você não fale nada. Te garanto, se você for na mesma comunidade, 100 vezes seguida em alguma dessas reuniões, desses encontros, alguém vai chegar em você e falar: e aí, tudo bem? Geralmente tem um líder na comunidade, geralmente a comunidade tem alguém que faz a boa, alguém que é expansivo, que vai chegar e falar assim: pô, fala a sua opinião, expõe pra gente. Então eu acho que o que eu vejo que muita gente fica travado não é nem no encontrar a comunidade, é não saber de fato o que gosta. Olha que loucura. Então, assim, vai ser muito difícil você fazer um amigo numa comunidade se você não sabe o que você gosta, o que você tem prazer. Então, essa é a primeira pergunta. O que você gosta de fazer que você fala assim, pô, eu vou desprender do meu tempo para ir nesse lugar, encontrar as pessoas que gostam disso diariamente, semanalmente. Por exemplo, vou falar do CrossFit, que é uma outra comunidade. Assim, o que o CrossFit me deu para além do físico, que eu falei, esse é o meu lugar? Comunidade. Eu treinei no mundo todo. Onde eu viajei, eu fui lá e fiz uma aula em algum box de CrossFit. E eu tenho conexões, eu tenho amigos everywhere, I have friends everywhere no CrossFit, porque eu tenho conexões com essas pessoas até hoje, porque a gente treinou junto, e aí semanalmente, diariamente às vezes eu tô lá dividindo, fazendo coisas juntos com a pessoa, e tá treinando junto, ou seja, a gente tem algo em comum. A gente tá ali, a gente se relaciona, a gente conversa, no meio do negócio a gente fala de coisas mais profundas, vai criando um laço de intimidade. Então, eu acho que é importante que você se faça essa pergunta. Você sabe o que você gosta? Você se conhece o bastante para falar, eu vou atrás disso daqui? É muito importante, porque tem gente que talvez não sabe de nada. E aí, se você não sabe, cara, testa. É igual achar namorado ou namorada. Vai testando. Ah, mas eu não sei, eu não gosto de nada. Bom, você gosta de ver filme? Tem o clube do filme. Ah, eu gosto de ler livro, tem o clube do livro. Ah, eu gosto de cozinhar. Deve ter um grupo que vai lá provar comida, eu não sei. Assim, faça isso intencionalmente, é muito importante. Esse lance da exposição repetida, ela é muito importante para a psicologia social. Quanto mais exposto a gente é a alguém num contexto positivo, maior a chance da gente ter uma conexão. Então tem um termo da psicologia social que é isso, exposição repetida, ou seja, participar da comunidade vai te expor repetidamente
a essas pessoas e isso vai criar vínculo e você vai poder, então, nutrir amizades, né? Ou amizade que seja uma. Não importa se, o que importa é a qualidade, né? Nem sempre a quantidade. O que mais importa nisso aqui é que um lugar comunitário vai te dar a possibilidade de você fazer amigos. Vamos lá. Segundo ponto muito importante é que para fazer amigos, você vai precisar ter um interesse genuíno nas outras pessoas. Ou pelo menos na pessoa que você quer fazer amizade. E aí, tem muitas camadas nessa fala aqui, porque tem muita gente que só demonstra interesse no outro quando o outro é, por exemplo, romântico. Né? Aí não tem amigo, né? Porque só tem interesse romântico. Aliás, tem... O Aristóteles falava que tem 3 tipos de amizade, né? O por prazer, ou por utilidade, ou por virtude, né? E a gente tá falando aqui de virtude, de ser amigo porque eu gosto de alguém. E ter interesse em alguém, assim, parece tão bobo quando eu falo em voz alta, mas veja bem, nós estamos num mundo autocentrado, num mundo onde a gente cada vez mais está se tornando ególatra. O que é isso? A gente se endeusa, é tudo sobre a gente. Então, para fazer amizade com o outro, eu tenho que estar disposto a ter interesse no outro, a ouvir mais do que falar. Nossa, clássica, você deve ter ouvido falar isso, né? As conversas, inclusive, por que tem muita gente que nem se conecta com a amizade? Porque pessoa A tá falando uma coisa, a pessoa B tá ouvindo, mas tá pensando no que vai falar e não prestando atenção de fato com interesse no que o outro tá falando. Aí o outro tá falando assim, não, porque eu passei por um momento terrível na minha vida e nossa, que dor. Aí essa pessoa que ela ouviu isso e aí em vez dela prestar atenção e ter interesse na história, entender como essa pessoa aqui tá, no primeiro momento que essa aqui puder falar, fala assim, mas eu também fiz não sei o que lá, e eu nananã, e eu nananã. Aí o outro, que talvez tá na mesma sintonia, mas eu... Vira quase uma disputa. Se não tem interesse genuíno, não tem conexão. Então, quer fazer amigo? Você vai ter que desprender do teu tempo e da tua energia em direção ao outro. E se colocar à disposição para que o outro fale, para que o outro conte, para que o outro seja o centro da atenção em algum momento. É claro que a amizade vai e volta. Se você tem uma relação onde só um faz isso, vai ficar desequilibrado. Então, eu acho importantíssimo falar que a gente precisa ter interesse no outro, porque, de fato, estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais voltada para o eu. Nossa, um vídeo que as pessoas pedem para falar de narcisismo, né? Agora moda, todo mundo é narcisista. Aliás, eu acredito que todos temos nosso narcisismo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente pensar no nosso eu, no nosso ego, no self. Agora, para fazer amigo, você vai ter que abrir mão um pouco disso. Você vai ter que olhar para o outro e falar, peraí, eu vou te dar o meu tempo, vou te dar o meu bem mais precioso, a minha atenção, porque eu tenho real interesse em saber quem é você. Sem isso, é muito difícil você ter um vínculo com alguém. Se você não tem o desejo sincero de saber da vida do outro, sinto muito. É por isso que eu falo, não é só ouvir, mas é ouvir ativamente. É uma ação de falar, eu quero saber de fato o que você está falando. É mais importante o que você está falando do que a minha resposta. Porque, de fato, a gente precisa prestar atenção no outro. Quando você tem interesse em algo, veja bem, você vai até o fim. Eu não preciso te conhecer para falar isso. Você ficou interessado em, sei lá, num filme, você vai atrás. Você ficou interessado num lugar, você vai atrás. Você ficou interessado numa pessoa, você vai stalkear a pessoa. Quando a gente quer fazer amizade, a gente tem que ter esse mesmo interesse de ir em direção ao outro. Isso é crucial. Dica de ouro aqui para você fazer boas amizades e se conectar com as pessoas. Os detalhes importam, e importam bastante. Então, fique atento aos detalhes do outro
aquilo que ela faz, aquilo que ela é. Quais são os detalhes dessa pessoa? Fica muito atento, porque isso é, isso é um detalhe que torna tudo crucial, que torna tudo muito mais bonito. Então, esse interesse nos mínimos detalhes é muito bom a gente ter muitos amigos. Assim, por exemplo, esse lance de eu falar que eu tenho amigos em todos os lugares é muito doido, porque, primeiro, a minha função, então vamos lá, a minha história, eu fui pastor de igreja, então eu aconselhei muita gente, eu sempre fui uma pessoa da vida adulta, minha vida adulta sempre exposição. Tem muita gente que deve olhar pra mim e falar, mas esse cara é meu amigão, é o meu melhor amigo. Não necessariamente eu considero a pessoa o meu melhor amigo e como eu vou dividir minha vida e etc. Mas tá ali num lugar da amizade, entende? Então, eu acho importante falar isso, até porque tem muita gente que fala assim, eu aconselhei uma pessoa em 2010, aí a pessoa, mas eu não posso fazer terapia com você, né? Você já me conhece. Não é por aí, não é por aí, mas enfim, esse aqui é um outro papo, é só, enfim, divagando aqui. A amizade é algo que é uma troca, que ela vai sendo alimentada, tem interesse mútuo, ou seja, um procura, o outro também procura, porque por isso que eu tô falando que tem que ser intencional e ativo. Porque como é que você quer ter amizade se você só espera que o outro te chame? Se quando vocês saem junto é tudo sobre você, ou, né, só você chama e aí quando você sai junto é tudo sobre o outro, não funciona, não funciona. Geralmente, os amigos que eu tenho ao redor do mundo são pessoas que a gente troca porque tem interesse mútuo, a pessoa quer saber quem eu sou, eu quero saber quem ela é, ponto final, coisa fina. Vamos lá, último ponto que eu acho importantíssimo para fazer amigos, esteja presente. E aqui a gente precisa falar um pouco desse conceito da atenção plena, essa ideia de você estar realmente aqui e agora. Provavelmente, porque eu entendo, o espaço do podcast ele dá a possibilidade de você me ouvir enquanto você faz outras coisas. Quer dizer que você está multifocado aí nesse momento, tem multitarefas, né? Você está talvez cozinhando e eu estou aqui falando na sua orelha. E tá tudo bem porque nós temos a capacidade de absorver isso. Agora, quando eu falo de estar presente, a atenção plena, é que quando eu tô numa relação, imagina que eu saio com você e você tá me contando uma história e eu tô olhando pro meu celular, eu sinto muito, eu não tô presente. Eu sinto muito. Essa é uma... Aliás, se você já andou comigo na vida, você sabe que eu tenho... É um vício já, porque eu faço sem pensar. Eu tô conversando com a pessoa pegou o celular, eu paro de falar. Quando ela desligar o celular, eu continuo falando. Não levo dor pra casa, nada. Só não dá pra competir com algo que rouba tanto a atenção quanto o aparelho celular e uma mensagem. A pessoa tá respondendo um WhatsApp me ouvindo, ela não tá me ouvindo, ela tá respondendo um WhatsApp. Sinto muito. Estar presente, por isso que é muito importante, né? Esse lance da atenção plena, da mindfulness, de estar aqui agora, conectado, é estar de fato com o outro, eu tô aqui, tamo junto. E tem uma coisa que, nossa, isso pra mim é ouro, assim, como que é gostoso, às vezes, só tá junto, mesmo que a gente não esteja fazendo nada um com o outro, mas estamos juntos, né? Eu lembro... Ai, cara, como eu sinto saudade dos meus sobrinhos, né? A gente vai criando um vínculo, e aí eu tava lá no Brasil lá e tava na casa deles, e aí eu tinha que atender, e aí, pô, eu fecho a porta, né, e vou atender. E aí um dia o pequenininho, o Henrique, falou assim, ô titio, mas eu não posso ficar ali junto, eu fico só pra ficar perto. Eu falei, pode ficar quietinho, tá? E aí ele pegou um joguinho lá e ficou lá enquanto eu tava trabalhando, mas assim, o que eu achei lindo foi, ele só queria estar perto, ele só queria a minha presença. E isso é
tão profundo. É claro que aqui para fazer amigo não é só estar perto, porque o amigo que não faz nada junto, esse amigo já caminhou bastante, já fez amigo. Agora, se você está intencionalmente querendo fazer um amigo novo, quando você tiver com essa pessoa, esteja ali presente de corpo e alma. Meu, desliga o celular, põe no bolso, sabe, não importa, mas esteja ali. Eu vejo que tem muita gente que tá, mas não tá. A pessoa tá, mas não tá falando direto. Eu tô com gente, você tá conversando com a pessoa e a pessoa, ela, assim, aí ela perdeu o interesse e ela sequer tá ali. Ela só tá esperando a hora dela falar alguma coisa que ela precisa falar. E aí não vai rolar amizade, sinto muito. Então, o estar presente, essa ação mútua também. A gente precisa se colocar na presença do outro de corpo e alma. Então, assim, dica prática, meu. Quer fazer um amigo? Quando você estiver com essa pessoa, está desenvolvendo amizade, desliga o celular. Você precisa responder alguma coisa urgente, pede licença. Dá licença, vou só responder aqui uma coisa aqui e a gente continua. Tá. Fechou. Simples assim. Quando a gente está presente, tudo fica mais fácil. Quando a gente está de fato vivendo aquilo ali, né? Isso é algo que realmente a meditação da atenção plena me trouxe muito essa sensação. Se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô ali fazendo essa coisa de verdade. E esse estado de presença me traz uma sensação de que eu tô vivo, absurdo. E assim, nossa, quantos amigos, né, me ouvem aqui e a gente teve momentos incríveis juntos. Incríveis. E eu acredito piamente que é porque a gente estava completamente presente ali, um na presença do outro, e a gente estava entregue naquela situação, ou fazendo algo juntos, ou numa conversa onde a gente estava ali conectado. E é esse o lance de estar presente, é estar conectado. Inclusive, quando a gente está de fato presente com alguém, tem espaço para ser vulnerável. E aí eu já falei no último episódio das relações saudáveis, lembra? A vulnerabilidade é uma cola, né, para relações. Então, quando a gente está presente, a gente pode ser vulnerável, porque a gente sabe que a gente pode ser acolhido, a gente pode acolher o outro. Cara, a presença, ela tá atenta aos detalhes que eu falei. A presença, de fato, ela tem interesse em tudo que acontece ali naquele momento. Então, isso é treinável. Isso é treinável. Eu sempre falo mindfulness, né? Eu sei que tem muita gente que fala, mas eu não sei meditar. Meu, não é esse bicho de sete cabeças, é muito mais sobre você aprender a dirigir a sua atenção intencionalmente para um lugar ou para um estado, como o estado de presença, e falar, pô, eu tô aqui agora. Isso é muito importante. Diante dessa geração ansiosa que nós somos, eu tenho certeza que pode ter gente que tá me ouvindo aqui agora e a cabeça não sabe o que eu tô falando, não sabe mais, se perdeu. Tá pensando lá no futuro, naquela situação hipotética que talvez possa acontecer e assim, tá longe, não tá presente. Aliás, sempre falo, nosso problema, nós temos muitos problemas de saúde mental porque a gente fica viajando no tempo, o tempo todo. Ou a gente está lembrando o tempo todo de coisas do passado, ou a gente está indo para o futuro o tempo todo e tentando imaginar as coisas que podem acontecer. E a gente gasta muito pouco tempo aqui. Então, assim, você quer fazer uma amizade verdadeira? É aqui agora. É aqui agora. É quando a gente se encontra. É na relação. Quando a sua alma encontra a minha alma e a gente está ali conectado. Isso é ouro. Então, se você quer entender como fazer amigos, tá aqui para você 3 maneiras muito fáceis. Primeiro, é você encontrar uma comunidade. Segundo, você ter um interesse genuíno. E por último, a presença. Eu tinha citado o Aristóteles lá, né, falando dos 3 tipos, prazer, utilidade e virtude. E fica a dica aí. O que é que você tem ao seu redor, né? Por quê? Porque talvez, quando eu falei que tem muita gente que fala que esse cara é o meu melhor amigo da vida, e assim eu olho e falo, pô, é porque talvez eu seja útil. Talvez eu fui útil para essa pessoa. E tá tudo bem, pelo amor de Deus, continuamos amigos. Mas você entende? A gente tem que entender o que a gente está buscando. É muito importante. Então, fica a dica aqui para você que tá com a dificuldade de buscar amigos. Eu quero, antes de terminar, eu quero ler um soneto
do Vinícius de Moraes, um soneto do amigo, que ele diz o seguinte: enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com os olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver o outro nascer e o espelho da minha alma multiplica. Soneta aí do nosso amigo Vinícius de Moraes. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos de amigos. Sim, diante de uma sociedade egoísta, ególatra, egocêntrica, uma sociedade individualista que compete o tempo todo, nós precisamos fazer amigos de verdade, onde a gente coopera, onde a gente colabora. Por isso que as comunidades são importantes. Por isso que ter interesse em alguém nos tira desse lugar doentio, do olhar só para si, de estar autocentrado, em si mesmado. É muito eu. Tem que diminuir isso. Por isso que a presença, estar ali com alguém de fato, nos coloca num lugar muito mais saudável. Então, eu estou tentando te ajudar a viver melhor e com mais saúde. Então, acredite. Fazer bons amigos pode te ajudar demais. Pode te tirar de um lugar de profunda depressão. Pode te tirar de um lugar de extrema ansiedade. Justamente porque tem alguém ali com você. Se você está passando por algum problema de solidão profunda e isso está afetando muito a sua vida de maneira geral, procure um terapeuta. Estou aqui à disposição, eu e outros milhares de terapeutas que estão ao redor do planeta, para ajudar você. Eu espero que você faça bons amigos, eu espero que você tenha de fato boas experiências com amizades, assim como eu tenho, e estamos juntos, seguimos aqui, a gente se vê no próximo episódio. Dá um like aqui nesse vídeo, compartilha. Estou no YouTube, também estou no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Quanto mais você avaliar bem e compartilhar, melhor vai ser distribuído. É uma maneira incrível de você ajudar esse meu trabalho. E é isso, espero que tenha sido útil. Um forte abraço, até a próxima.